Em setembro de 1957, vários banhistas observaram um OVNI descer rapidamente dos céus, manobrar sobre as praias das Toninhas e posteriormente explodir, liberando diversos fragmentos de metal, que foram coletados e enviados para análise em laboratórios especializados. Testes que recentemente foram concluídos. Zero 764 030 000 293 986 minus 0075 Eagle Houston East. Go ahead with the coordinates of the small white object. Upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail. Em 7 de setembro de 1957, na Praia das Toninhas, em Ubatuba, turistas, pescadores e habitantes que estavam na praia viram um objeto rasgar o céu em altíssima velocidade. Quando estava prestes a se chocar com a água, ele fez uma manobra para cima. Em seguida, mudando repentinamente de direção, explodiu em vários objetos, causando um barulho muito intenso e um brilho de tonalidade branca. O objeto voador afundou na água, mas alguns fragmentos foram lançados na terra. Os moradores que estavam assustados, após um tempo recolheram os materiais que estavam caídos na praia. Um material leve com aparência metálica, mas lembrava o peso do papel. Alguns relatos constam que os pescadores da região tentaram procurar o objeto que caiu na água, mas não obtiveram sucesso. Era como se a rede de pesca transpassasse o objeto. Algum tempo depois, esses mesmos pescadores viram 2 navios da Marinha Brasileira e um da Marinha Americana. Os soldados que desceram dos navios foram até os moradores da região e avisaram que os moradores não poderiam ir até a praia. Em 14 de setembro, Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal O Globo, recebeu uma carta de uma pessoa que afirmava ter alguns fragmentos do objeto voador que caiu na região. A carta continha um relato explicando que o objeto voador explodiu, se desintegrou em milhares de pedaços, que durante a explosão teve um brilho muito forte e que a maioria dos fragmentos caíram no mar e alguns pequenos pedaços tombaram perto da praia. A pessoa que escreveu a carta também alegou que nunca leu nada sobre resgate de discos voadores ou sobre os fragmentos. E a pessoa que também escreveu a carta também disse que escreveu 2 cartas iguais, uma para a redação e outra para o próprio colunista. Como a assinatura era ilegível, a carta não pôde ser identificada. Até aquele momento era a única evidência do caso. Olavo Fontes, médico e ex-membro da Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos, APRO, que leu na coluna de Suede, acreditou que seria uma farsa e que, se fosse verdadeiro, algo teria de ser feito. Fontes convidou Suede para um encontro particular, onde conversaram por cerca de 4 horas. Conversaram sobre o ocorrido e especialmente sobre o metal encontrado pela testemunha. Fontes escreveu: 3 pedaços de uma substância cinza escura, sólida, de aparência metálica. Sua superfície não era lisa e polida, mas irregular e muito oxigenada. A superfície de uma das peças tinha rachaduras bem finas, sempre na longitudinal. A outra
não mostrava sinais de arranhões ou fissuras, mas todas eram cobertas em algumas áreas por um material esbranquiçado. O fino talco branco era aderente, mas podia ser facilmente removido com a unha. Mas Suede não acreditava em discos voadores e nem mostrou interesse pelo material naquele momento. Mas no final do encontro, Suede entregou os materiais para que fossem analisados. Fontes, ao analisar o caso, ficou impressionado com os detalhes dados pela testemunha e que talvez não tenha entrado em contato com eles para se promover ou ganhar dinheiro. Talvez a testemunha nem soubesse sobre OVNIs mesmo. A doutora Maria Luísa Barbosa submeteu a pedra número 1, que era a pedra de tamanho maior, aos exames. Nos laboratórios de produção mineral, que é uma divisão do Ministério da Agricultura, a doutora Luísa determinou que o material era metal magnésio, de alto grau de pureza, sem a contaminação de qualquer outro elemento metálico. Já um segundo teste foi feito por Elson Teixeira, que detectou os mesmos elementos que normalmente tem no elétrodo de carbono. A amostra foi submetida até a análise de raio-x. Elisário Távora realizou vários testes com esses materiais que confirmou a pureza do magnésio. Já o Dr. Augusto Batista realizou um estudo microscópico que concluiu que o material tinha se fundido. Nos próximos testes realizados, o material acabou sendo destruído por um operador. Foi pedido outro pedaço, mas a APRO negou, preferindo enviar os fragmentos para a Comissão Norte-Americana de Energia Atômica. Em outro teste, dessa vez de densidade, concluiu que o material tinha uma densidade um pouco maior que o magnésio normal, resultado que pode ser explicado pela presença de oxigênio no metal. As análises mostraram que o material veio de um objeto que quebrou rapidamente, que uma explosão tinha estilhaçado o objeto. Durante todos esses testes, Fontes tentou procurar o homem que enviou a carta para realizar mais perguntas, mas o homem nunca foi encontrado. Em 8 de janeiro de 1969, o relatório final foi divulgado, afirmando que o fragmento provado não era puro, mas foi considerado único. Mesmo com todos os testes realizados durante muito tempo, os estudos mostraram que o material era uma incógnita. O principal material poderia ser utilizado para o fechamento desse caso foi destruído nos testes, já que o segundo, os relatórios das amostras 2 e 3 foram concluídas como metal fundido, o que os testes anteriores podiam ter dado errado. Em 1985, o correspondente do jornal O Globo, em Washington, Edgar Costa dos Reis, trazia a notícia que o material ainda era um desafio para os pesquisadores do mesmo Centro de Ciência Espacial da Universidade de Stanford, alegando que duvido que pudesse ser produzido no Brasil com aquele grau de pureza. É realmente fora do comum, dizia o vice-diretor da instituição, Peter Sturrock. Há pouco tempo, em 2017, os ufólogos Joseph Prado e Edson Boaventura, do portal Canal Burner, divulgaram o resultado dos testes dos fragmentos, após a arrecadação de fundos para a realização dos testes. Ainda não se tem ideia de quem possa ter enviado o material e como foi parar na mão dessa pessoa. E vocês, o que acham? A análise, que a gente fez foi uma análise quantitativa lá na USP, no Laboratório de Caracterização Tecnológica, o LCT, E eles passaram para a gente aqui um relatório de 12 páginas, com todos os estudos que foram feitos, E eu e o Joseph, a gente acompanhou toda essa análise junto com o Antônio. Junto com o Antônio, que foi o técnico responsável no momento de fazer a varredura dos fragmentos, Exatamente, usou a tecnologia MEV, Até tem aqui o método que foi utilizado. Só lê pra gente. Para vocês conhecerem um pouquinho como é que funciona. Os estudos foram realizados por microscopia eletrônica de varredura, ou MEV, com emprego de detector de dispersão de energia, ou EDS.
utilizando-se para tal microscópio o modelo Stereoscan 440 da marca Léo, com espectrômetros de raio-x por dispersão de energia, EDS Inca, marca Oxford com detector do tipo SDD, modelo Inca X-ACT. A avaliação qualitativa e semi-quantitativa dos elementos químicos presentes foi realizada na superfície dos fragmentos brutos, como enviados em pontos ou em áreas referenciados nas imagens. Os fragmentos, à exceção do fragmento 2, foram fixados em suporte de alumínio, stubs, com fita dupla face de carbono e observados sem recobrimento. Para o fragmento 2, e esse é o mais importante para nós, pessoal, esses estudos foram realizados a partir da montagem de seção polida, que foi recoberta com carbono em equipamento Baltec SCS 050. Os aspectos macroscópicos dessa preparação estão expostos na figura 2, que eu estou mostrando para vocês aí. Foi feito um corte, uma secção transversal e outra longitudinal, justamente para pegar o interior dos fragmentos, né, daquelas Exatamente. Amostras. Nós tínhamos 4 fragmentos inteiros. É estranho falar isso porque são fragmentos, mas são os 4 fragmentos que nós tínhamos. Nós tomamos a decisão de sacrificar um deles, cortando ele em 3 pedaços e aproveitando 2 desses pedaços, justamente para a gente poder fazer uma análise dentro dele, porque se a gente ficasse com uma análise somente na parte externa, o resultado não seria um resultado confiável. Por quê? A oxidação fica na parte externa, a contaminação pela mão fica na parte externa. Então, fazendo esse corte, colocando ele no acrílico e fazendo esse polimento especial, Isso. a gente teve certeza que estava analisando o interior, ou seja, a gente analisou a composição interna do fragmento, sem contaminação. Exatamente, e foi um resultado aí surpreendente. Primeiramente, a gente descobriu aí que havia realmente uma concentração muito alta de magnésio, né, Joseph? Exatamente. E assim, mas os percentuais de magnésio encontrado nas amostras surpreenderam, né? A gente vai estar falando daqui a pouquinho aí para vocês esse percentual. O LCT, ele gentilmente deixou a gente filmar, né, e gravar todos esses procedimentos. Em breve a gente deve estar dando uma continuidade nessas análises. A gente vai fazer uma terceira análise agora, dá para ver a forma estrutural de fusão, de como que foi feito esse material. Mas o que a gente pode falar aí de primeira mão para vocês é que esse material ele não é natural, né, Joseph? Sim, por tudo que nós levantamos até na hora lá, apesar disso não constar do relatório, o técnico na hora que estava fazendo a análise, ele bateu olhos assim, você sabe, cada um tem sua profissão aí, vocês sabem que algumas coisas a gente tem aquele feeling que você vê a coisa e você sabe se é de um jeito ou de outro. A hora que ele bateu o scanner na tela e na seção polida, ele olhou e falou assim, isso aqui não é natural. Foi a primeira reação dele. Não consta do relatório, por quê? Isso não foi material de análise do LCT, então essa não é uma posição oficial do LCT, tá? Mas pelo que ele comentou conosco e pelo que nós pudemos ver, até essa imagem que eu estou mostrando para vocês, que é uma ampliação do objeto, a formação dele realmente não tem características de ter se formado naturalmente. Na natureza, exatamente, né? Porque geralmente na natureza você tem o óxido de magnésio. Sim, exatamente. Né? E esse magnésio, ele tinha uma concentração acima do normal. O magnésio ele é sempre encontrado em conjunto com outros metais. E esse aqui ele está com uma concentração, vamos dizer assim, totalmente diferente do comum de se encontrar na natureza. Exatamente. O Edson comentou também sobre a terceira análise que precisa ser feita. Essa terceira análise é uma análise muito mais cara do que todas que a gente já fez. Exatamente. Custa algo em torno de 10 a 12, 13 mil reais. Mas, assim, se tudo der certo, nós conseguimos uma empresa que se prontificou a fazer essa análise para nós. Ainda nós não temos essa certeza. Na verdade, ela se interessou Isso. devido ao resultado que nós obtivemos nas 2 análises feitas, né? A primeira análise no IPT, que foi uma análise qualitativa, e essa segunda análise agora que vocês ajudaram a patrocinar, que foi uma análise quantitativa na USP no LCT.
É isso aí. Então assim, a gente está estudando a possibilidade, se tudo der certo, eles vão fazer para nós sem custo nenhum. E claro, a gente vai disponibilizar para todo mundo os resultados. Então aí, assombrados, agora a gente vai falar para vocês o percentual que deu nessas análises, né? Que é um negócio impressionante. Primeiro de tudo, Edson, qual era o percentual de magnésio dos fragmentos de Ubatuba que foram estudados lá na época, quando foi o ano que aconteceu mesmo? 1957, em setembro, no mês de setembro de 1957. Um objeto que explodiu na Praia das Toninhas, em Ubatuba. Qual foi a concentração de magnésio que foi encontrada naquela época? Era acima de 99%. Ou seja, a gente queria ter certeza que a gente estava falando do mesmo fragmento, ou pelo menos não do mesmo fragmento, mas de fragmentos relacionados ao mesmo caso. Por isso precisamos fazer essa análise. E eu vou deixar aqui para o Edson ler o resultado da análise para vocês. Então, a análise concluiu o seguinte... Assinado por quem? Assinado pelo professor Dr. Henrique Ken e a doutora Maria Manuela Tassinari. Então, eles concluíram o seguinte: os estudos efetuados indicam que os fragmentos são constituídos basicamente por magnésio, teores de até 99,3%, com inclusões compostas preferencialmente por óxido de magnésio. Lembrando que quando você vê a análise, o óxido de magnésio se encontra sempre nas bordas externas, porque é onde ocorre a oxidação. Da mesma forma que o metal, que um ferro enferruja, o magnésio vira óxido de magnésio, a parte externa. Então, internamente, basicamente, a gente estava falando em torno de 99,3% de pureza. O que nos leva à conclusão que esse fragmento, muito provavelmente, quase que certeza, realmente faz parte do caso da explosão do OVNI de Ubatuba em 1957, lá na Praia das Toninhas.